quero te pedir então que você, por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Vou te pedir mais uma vez para ficar de pé. Nós vamos ler o texto e depois orar, pedindo ao Senhor que fale o nosso coração, e assim você pode sentar depois e a gente segue em frente. Vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor, pela clareza, pela franqueza com que o Senhor se dirige a nós e nos exorta. Eu peço em nome de Jesus Cristo que essa exortação produza temor nos nossos corações, produza diligência e responsabilidade com aquilo que temos recebido do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que a Tua mensagem chegue com poder e autoridade nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, eu já fui office boy, foi o meu primeiro trabalho, foi o meu primeiro emprego. E como office boy, eu precisava chegar em muitos lugares que eu não conhecia, precisava achar os lugares, ir nos endereços. E eu descobri uma coisa interessante sobre o mineiro, ou sobre o Belo Horizontino, nessa minha primeira profissão, que foi de office boy. Eu descobri que o mineiro tem muito boa vontade para te ajudar, mas ele não necessariamente sabe do que ele está falando. Então, muitas vezes eu pedi informação: como é que eu chego em tal lugar? E as pessoas sempre querem te ajudar. Então elas dizem assim: olha, eu não tenho muita certeza não, mas eu acho que se você seguir aqui, subir aquele morro, descer aquela escada, pular aquele obstáculo e tal, você chega lá. Eu não sei não, mas eu tenho a impressão. Aí o que eu posso, eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo, porque a boa vontade deles, mesmo sendo assim, a boa vontade, não era capaz de me resolver o problema. E eu fui aprendendo com o tempo a checar aquilo que estavam me falando, a não acreditar naquela palavra simplesmente ir, porque depois que eu subi o morro, desci a escada, virei não sei quanto, eu descobri que eu estava indo na direção oposta do lugar que eu precisava. E aí a minha vida estava mais ou menos complicada. Eu aprendi a checar as respostas, eu aprendi a separar até o que é a boa vontade, né, do que não é verdade. E assim com os falsos profetas, que é o nosso tema hoje, né? Falsos profetas, como se prevenir deles.
os falsos profetas assim, passam um pouco por isso aí também. É um pouco semelhante, né? Diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio, porque apesar de que as intenções dos falsos profetas não são boas, mas mesmo boas intenções não são capazes, né, de levar você onde você precisa. Os falsos profetas, nesse texto, até parecem bem intencionados. Você vê que eles estão surpresos eles acham que eles estavam servindo a Deus. Eles tinham essa convicção. A intenção deles, numa certa medida, e aí tem uma confusão que eu quero explicar hoje, numa certa medida até parece boa, até eles acham isso, mas não, eles têm um problema muito grave, é que de fato e de verdade eles não estão ligados à videira verdadeira, ao Senhor Jesus. O que eles oferecem não procede de Cristo. O resultado das suas obras é o pior possível. É prejuízo para o povo de Deus, é o risco ao povo de Deus de que esse povo seja enganado, e é por isso que Jesus diz: acautelai-vos, tome cuidado, acautelai-vos. E tudo isso vai resultar em condenação eterna para esses falsos profetas. E o problema, irmãos, começa porque o povo de Deus está muito confuso a respeito do que é ser um profeta de Deus. A natureza do ofício profético parece que foi assim, abandonado, porque não consultam a Escritura, não pensam na Escritura para ter uma consideração e um entendimento do que seja um profeta. E eu quero que você me acompanhe aqui considerando sobre o que a Bíblia diz que é um profeta. Vamos pensar aqui comigo, pensa comigo aqui em Moisés. Moisés, eu quero ler um texto que está no capítulo 4, a partir do verso 14 de Êxodo. Deus, ele chama Moisés e diz: Moisés, você vai ao povo e vai dizer ao povo as minhas palavras, e você vai libertar o povo de Israel do Egito. Você vai lá e vai fazer aquilo que eu estou mandando. E Moisés disse: não, Senhor, eu não tenho condição de fazer isso. E aí no verso 14, Deus diz assim, está escrito assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Mas como assim, tu lhe serás por Deus? Tem alguma coisa assim, Moisés está sendo deificado aqui? Não, é porque aqui o que está sendo explicado é justamente o ofício profético, como é que vai ser como é que vai se proceder. E o que está claro para nós aqui, o que o profeta faz, o que o profeta é? O profeta é boca de Deus. Deus é quem tem a mensagem, o profeta só porta a mensagem que é de Deus. Ele é boca de Deus. O que ele está dizendo? Olha, Deus estava irado, porque ele até falou assim: quem fez a boca, Moisés? Falando que é para você ir, mas vou te dar uma colher de chá aqui. Tem o Arão, que é seu irmão, e ele fala fluentemente. Eu falo com você, você fala com ele. Eu também serei com ele, mas você vai ser como se fosse Deus falando para Arão, e Arão vai falar com o povo, vai falar com quem eu mandar falar, vai falar com o faraó em meu nome. Então, eu quero que vocês sejam boca para mim. Então, o profeta, ele é boca de Deus, tanto para promessas de Deus, quanto para as ameaças que Deus faz. Mas a definição popular aí, o que as pessoas acham que o profeta é que o profeta é um vidente do futuro,
Então, quando hoje, no contexto evangélico, se fala em profeta, as pessoas falam assim, é uma pessoa que vai me dar uma revelação. Mas que revelação? Não uma revelação bíblica, mas vai me dizer o que vai acontecer comigo. E isso é uma distorção do ministério profético. Porque quando você olha para o ministério profético no Antigo Testamento, você vai ver que 90% ou mais do trabalho do profeta não era falar a respeito do que acontecerá no futuro. Ele não era um vidente do futuro que ficava lá sendo consultado pelas pessoas a tempo e a hora para saber o que vai acontecer amanhã. Mas ele era, antes de tudo, boca de Deus para o povo. E falava em nome de Deus, falava o que Deus estava dizendo ao povo. E o que é que Deus dizia ao povo? Sempre os profetas vão se apoiar na lei de Deus, naquilo que Deus havia determinado na sua lei, nos seus preceitos. O que os profetas faziam todo o tempo? Chamavam o povo ao arrependimento, chamavam o povo à palavra que Deus já tinha dado ao povo, e não ficavam dizendo o que vai ser no futuro. A base do ministério profético é ser boca de Deus neste sentido, da forma mais ampla. É claro que os profetas também foram usados para predizer muita coisa, mas não é o centro do ministério deles. É como você pegar o ministério de Jesus e dizer que o centro do ministério de Jesus eram as curas. Por mais que Jesus tenha curado muitas pessoas, o centro do ministério de Jesus nunca foi as curas. Antes de tudo, o ministério de Jesus foi ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira obra que Jesus Cristo veio realizar foi morrer na cruz pelos pecadores. Depois você ainda vai ter o ensino, para só então você ter as curas. E nem todos foram curados por Jesus. Jesus não curava todo mundo que ele via. Portanto, irmãos, cuidado. Preste atenção na palavra de Deus, para que você não fique se guiando por experiências ou palavras de outras pessoas. Vamos dar atenção ao que Jesus está falando aqui. Por que prosperam tantas pessoas que, descoladas da Escritura, estão aí dizendo revelações e falsas revelações de Deus? Por que isso prospera tanto? Por que as pessoas procuram tanto a isso? Por causa de uma expectativa um tanto mística. As pessoas, aqui no nosso país pelo menos, elas têm muito misticismo. Elas não querem passar pelo conhecimento da Escritura. Elas não querem conhecer a vontade de Deus. Eu quero saber se vai dar certo o meu namoro. Eu quero saber se eu vou conseguir um emprego. E fulaninho de tal aí pode me dar essa revelação? É transportar, em muitas vezes, porque eu estou pregando sobre falsos profetas, em muitos casos, é transportar aquilo que se fazia antes, quando se procurava uma cartomante, quando se procurava alguém para fazer uma consulta espiritual, e dizer, não, mas agora eu sou crente em Jesus, então eu só consulto profetas de Deus. Para quê? Para o mesmo propósito, que é saber o que vai acontecer amanhã. Antes eu jogava búzios, agora eu vou para uma reunião onde alguém pode me dizer a respeito do futuro. E o Senhor Jesus está dizendo, cuidado. Veja, por exemplo, o que aconteceu no tempo de Jeremias. E eu estou falando sobre os profetas, os falsos profetas. Jeremias denuncia, você vai ver isso em Jeremias capítulo 6 e também no capítulo 8. Ele diz assim, porque são todos gananciosos, do menor ao mais rico deles, e todos agem com falsidade, do profeta até o sacerdote. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, mas não há paz. Por acaso se envergonharam da abominação que praticaram? Não, de maneira nenhuma, nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. O que acontecia no tempo de Jeremias? Jeremias foi levantado por Deus e Deus disse, Jeremias, vai ser duro o seu ministério, porque eles não vão te ouvir, mas eu vou fazer você forte diante deles. E Jeremias vinha dizer a verdade, falou, olha, porque vocês se desviaram da vontade de Deus, porque vocês só estão interessados na sua vontade, porque vocês só interessam em prosperar, e seja como for, porque vocês não atentam para o que o Senhor disse a vocês. O Senhor diz que aquilo que Ele prometeu, que é
castigar vocês por causa dos seus pecados vai acontecer e Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai ser tudo saqueado, tomado aqui, vocês vão ser levados como escravos e muitos vão ser mortos. Aí eles ouviram aquilo. Quem ouviu aquilo? Um povo religioso. Eles falaram, peraí, nós não somos incrédulos, não. Nós não somos igual a esses outros povos ainda, nós somos o povo do Senhor. Esse Jeremias aí, peraí, tem mais profetas aí? Tem. Aí vem os falsos profetas, e eles vêm te dizendo coisas maravilhosas. Eles dizem, aqui está o templo do Senhor, onde o Senhor se manifesta. Aqui nós invocamos e o fogo desce. Aqui está o Senhor. O templo está aí. Veja aqui, olha aqui como é que foi construído esse templo. Por ordem do Senhor. Vocês acham que Deus vai deixar de destruir isso aqui? De modo nenhum. Eis que o Senhor está dizendo, não cairá Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor destruirá os inimigos de Israel. O Senhor destruirá os inimigos de Judá. Eis que o Senhor é contigo, varão, varoa. Eis que o Senhor está no meio de vós. Aí Jeremias falou assim, como é que o Senhor está no meio de vocês? Se vocês não valem a roupa que vocês vestem. Se vocês, cada um dos preceitos de Deus, vocês jogam fora. Vem os falsos profetas dizendo, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, blá, 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 blá. Aí, em quem que você quer acreditar? Naquele que está profetizando bênção ou naquele que está profetizando converta-se, porque o Senhor é juiz. Ele não é só Deus Pai, Ele não é só Deus Criador, Ele também é juiz. Você quer ouvir quem? Pois eu vou te contar, a maioria quer ouvir coisas boas. Ninguém quer ouvir que precisa se arrepender. Que se não sair do pecado, a sua vida vai ser destruída. Traz consigo como resultado a morte. Mas eu já aceitei Jesus. Você aceitou Jesus? Coisa nenhuma. Como é que você aceita mais? Você está aceitando mais o pecado na sua vida? Presta atenção. Mas eu sou crente. Então, o que acontece? Aí o que aconteceu, irmãos? O que vocês acham que aconteceu depois? Aconteceu tudo que Jeremias falou. Quando Jerusalém estava para cair, o rei está lá, doidinho. Jeremias chega para o rei e fala assim, Jeremias 37, 19, onde estão agora os vossos profetas? Cadê aquele povo para te profetizar coisas boas? Que vos profetizavam dizendo, o rei da Babilônia nunca virá contra vós, nem contra esta terra. Cadê eles? Porque é isso, irmãos. Não adianta escutar coisas bonitas quando elas são falsas. Não adianta. Então, a pergunta é, nós temos profetas hoje? E sim, nós temos profetas de Deus. Jesus, num certo sentido, todos nós somos profetas de Deus. Todos que cremos no Senhor somos profetas de Deus. Então, num sentido, todos nós somos boca de Deus. Todos nós que professamos o Evangelho somos numa certa medida. Mas, objetivamente, alguns têm dons especiais para isso. Então, o ID é para todos, e no ID nós falamos a palavra de Deus, e os que falam a palavra de Deus e são boca de Deus são profetas. Mas, Efésios 4, verso 11 a 14 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu vou vir de trás para frente para você raciocinar comigo aí. Você está com o texto aberto? Se não tiver, preste atenção, que agora não dá tempo de abrir não. Preste atenção aqui para você não perder o raciocínio. Ele não termina falando da artimanha dos homens que induzem as pessoas ao erro? E que tem gente que fica andando de um lado para o outro, atrás de qualquer vento de doutrina. Ventou para lá, agora eu vou atrás do fulano, agora eu vou atrás do fulano. Não está falando isso?
E quem é que faz isso é chamado de quê? Chamado de maduro ou chamado de menino, de criança? Chamado de criança, gente que não tem maturidade. E Deus não quer que nós sejamos como meninos neste sentido. Ele quer que nós sejamos como crianças da confiança em Deus. Mas com relação às falsidades e mentiras, ele diz: acautelai-vos, cuidado. O que a pessoa precisa para ela não ser como menino? Ele precisa crescer, ele precisa atingir a perfeita varonilidade. A perfeita varonilidade é o sujeito adulto, o varão adulto. Mas como é que ele atinge a varonilidade à medida da estatura de Cristo? Ele atinge isso com o conhecimento do Filho de Deus, com o pleno conhecimento do Filho de Deus. E Deus quer que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmão, como é que as pessoas chegam à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, pleno do Filho de Deus? Através da palavra de Deus. Você não vai conhecer Jesus numa visão à noite. Não é assim que você vai conhecer Jesus. Não é assim que Deus se revela. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, o Verbo, a palavra. Jesus se identifica com a palavra. A palavra de Deus, nós sabemos por que a nossa Bíblia tem 66 livros. É a escritura inspirada. Nós sabemos que aquele que acrescentar uma palavra ao que está aqui, vai ser acrescentado a ele os flagelos que estão escritos nesse livro. E aquele que tirar alguma coisa, se ele é tirado a sua parte na árvore da vida. Então nós estamos falando de coisa séria, cuidado! Jesus disse: acautelai-vos. E essa varonilidade, como é que você chega à unidade da fé? Unidade da fé, irmãos, é quando nós estudamos a palavra e concordamos, porque o Espírito Santo nos dá compreensão da palavra, e nós sabemos qual é a fé revelada na palavra de Deus. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós não somos místicos esperando uma nova revelação de Jesus a cada dia. O Senhor Jesus já se revelou e Ele já fez conhecida a sua vontade por meio da palavra de Deus. Não tem mais Bíblia para ser escrita, portanto não tem ninguém com autoridade para contradizer algo que está escrito aqui. Toda profecia que é ser boca de Deus tem que concordar com essa escritura. Mas os meninos não sabem disso, as crianças não sabem disso, eles correm para todos os lados. E Deus quer que nós cheguemos à unidade da fé. Mas como é que Deus procede para que nós cheguemos à unidade da fé? Ele procede da seguinte maneira: Ele constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que essas pessoas, no uso dos seus dons, edifiquem a igreja do Senhor, para que essa igreja faça aquilo que Deus espera deles. Essa é a explicação do texto. Na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós reconhecemos como profetas aqueles que pregam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus corretamente exposta, é por isso que o centro do culto numa igreja presbiteriana é a pregação da palavra de Deus. Não são os sacramentos como é na igreja católica. O centro do culto na igreja católica é a Eucaristia. É o simbolismo do entrega-lhe ao povo. É aquele momento. A palavra não é o centro. Mas o que é que nos traz a fé? A palavra de Deus. Por isso que no culto presbiteriano nós gastamos tempo, a maior parte do culto, pregando a palavra de Deus. E os cânticos que nós cantamos têm que concordar com a palavra de Deus. Por isso no culto presbiteriano a profecia está acontecendo o tempo todo. Estamos profetizando, porque estamos proferindo a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Então, há pessoas que são especialmente dotadas para isso. De modo que os pastores devem ser profetas. Ainda que o dom pastoral seja outro dom, que também é preciso. Então, quando nós avaliamos um candidato ao sagrado ministério, nós vamos avaliar a vida dele de piedade, ou seja, o exercício do dom pastoral. A gente costuma até dizer para o candidato: olha, o pastor ele já é. Você vai para o seminário, mas o pastor é por dom. Você precisa aprender.
Agora, o pastor precisa profetizar. Por quê? Porque o pastor, ele cuida das ovelhas também pelo ato de profetizar. E eu estou aqui profetizando da parte do Senhor para você. Então, a gente avalia tanto a vida piedosa, o dom pastoral, mas a gente quer ouvir ele como profeta. Então, a gente exige que ele conheça a palavra de Deus, a gente coloca ele para estudar e a gente quer saber se ele tem habilidade, capacidade para pregar a palavra de Deus. Então ele é ordenado para que ele possa falar em nome do Senhor. Por isso, na igreja presbiteriana, o pastor é que tem autoridade sobre a questão da palavra e só prega na igreja aquele que o pastor dá a ele a palavra. Não é a autoridade do conselho da igreja quem prega na igreja, porque a responsabilidade é pastoral. O presbítero regente não é presbítero docente. Docente é o que ensina, regente governa. Então, eu como presbítero, junto com os presbíteros, também ajudo a reger a igreja, ajudo a governar a igreja, especialmente por meio da palavra. Mas a pregação, ela é responsabilidade do profeta, que é o pastor, tem que ser profeta, porque pregar a palavra de Deus, se não for no poder do Espírito Santo, é heresia. Se não for no poder do Espírito Santo, Deus que nos livre, o Senhor que nos guarde. E o Senhor que julgue aquele que fala em nome do Senhor, não sendo do Senhor. A esses o Senhor chama de falsos profetas. Então nós temos profetas? Felizmente nós temos profetas. Mas infelizmente nós também temos falsos profetas. Desculpa, eu tive que fazer toda essa introdução para poder falar aqui. Porque senão eu falo de profeta que às vezes pode estar pensando em outra coisa. Você tem que saber o que nós, quando nós falamos profeta, o que nós estamos dizendo. Porque nós estamos dizendo aquilo que a palavra de Deus revela, que é o profeta. E não o que dizem por aí. Porque título, irmão, está aí proliferando. Aí tem apóstolo, tem bispo, tem patriarca, tem tudo quanto há aí. Então, cada dia tem títulos aí. Mas quando nós falamos alguma coisa aqui, o título que a gente menciona aqui tem que ter a correspondência da palavra de Deus e não a ideia de alguém. Nós temos profetas? Temos, mas temos falsos profetas. Irmãos, se eu fosse agora listar para vocês as tantas advertências que há na Escritura contra falsos profetas, aí já dava o resto da pregação toda. Então vou citar só algumas aqui rapidamente. 2 Coríntios 11:13 diz: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Os tais são falsos apóstolos. O apóstolo é aquele que é enviado em nome do Senhor. Profeta está na mesma questão. É aquele que, não sendo enviado pelo Senhor, se diz enviado do Senhor. 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Uai, é alguém que vai conversar com demônios? Não, é gente que vai ser ensinado na mentira de pessoas que têm a consciência cauterizada a ponto de ser instrumento de Satanás para ensinar aquilo que é contrário a Deus. E o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, está dizendo assim: cuidado, eu estou avisando vocês expressamente que isso vai proliferar muito, vai aparecer muito, cuidado. 2 Pedro 2, 1-3 e 17-22, diz assim: mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destrutivas, negando até o soberano Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, esses mestres vão explorar vocês com histórias que inventaram. A condenação desses homens há muito tempo paira sobre eles e a sua destruição não tarda. 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz: estes homens são falsos profetas, obreiros enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os maus, os seus servos, se disfarcem de servos de justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras.
E aí eu passo para Mateus 24, que preguei no domingo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, você, os próprios escolhidos. E quem são eles? Jesus disse, eles são lobos que se parecem com as ovelhas. Portanto, eles são mais perigosos do que os cães e os porcos que nós mencionamos nas 2 pregações atrás. Aqui no Sermão do Monte, que o Senhor diz, cuidado, não dê o que é sagrado aos cães e nem dê as vossas pérolas aos porcos, porque senão esses porcos vão se voltar contra vocês e estraçalhar vocês. Mas os falsos profetas são piores do que eles. Porque eles se travestem de ovelhas e eles são enganadores por motivos interesseiros, como diz Pedro, motivados pela ganância. Agora, respondendo rápida e objetivamente a resposta da pergunta, né, do questionamento de hoje. Eu disse que ia falar de falsos profetas e como se prevenir, mas é isso que o texto nos diz aqui. Como é que você pode discernir entre o falso profeta e o profeta de Deus? Primeiro eu vou falar da dificuldade de reconhecer. É difícil reconhecer, por isso tanta advertência na palavra de Deus. Se fosse fácil, não precisava falar muito, mas a Bíblia fala muito porque realmente há dificuldade. Por quê? Porque eles estão entre as ovelhas assim como o joio, e eles se parecem muito com os verdadeiros servos de Deus. E é interessante, você vai olhar aí no verso 22, eles são pessoas que têm obras. Olha aí o verso 22, para você que fala assim, não, mas é só a gente observar a obra que a pessoa está fazendo, e se der certo, né? se o que a pessoa falar acontecer, então... Mas olha só, o 22, eles afirmam aqui para o próprio Senhor, que no nome de Jesus eles tinham profetizado, eles tinham expelido demônios e eles tinham feito muitos milagres. Você chamaria de falso profeta alguém que em nome de Jesus expulsa demônios, que prega em nome de Jesus e que realiza verdadeiros milagres? É o que eu tenho visto muitas vezes, no meio de seitas enganadoras, crentes conhecidos, que chegam para mim e falam assim, mas pastor, como é que fica isso aqui assim? Eu não tenho resposta nenhuma para você não, a Bíblia tem, e tem mais. Eles apresentam obras. Então, cuidado, não seja ingênuo, desconfie da esmola. Mas aí eu vou dizer a facilidade para reconhecer. Do verso 15 a 20, olha só, 15 a 20. Acautelai os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados. Verso 16, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Tem um teólogo muito bom, por sinal, chamado D.A. Carson, que ele escreve o seguinte, abre aspas, na época de Jesus, todos sabiam que o espinheiro tinha pequenas bagas pretas que podiam ser confundidas com uvas, e que havia um cardo cuja flor, a certa distância, podia ser confundida com um figo. Mas ninguém acharia que o fruto do espinheiro era uva quando começasse a usar a fruta para fazer vinho. Ninguém se enganaria com as flores do cardo quando chegasse a hora de comer figos no jantar. Então, na hora do vamos ver, na prática, eles podem ser reconhecidos pelo fruto. Ainda como alerta, veja o que diz Deuteronômio 13, 1. Veja que... qual fruto, hein? O fruto são os milagres? Não são. Porque eles podem enganar você e a eles mesmos. Tanto é que eles vão chegar lá diante de Deus e falar, Senhor, mas eu achei que estava tudo bem. Estava lá fazendo milagre, estava lá pregando em teu nome, estava fazendo e acontecendo, o povo estava vindo, convertendo. Estou vendo até uns aí, convertidos, que eu preguei para eles, estão aí no céu. Como é que eu não? Agora Deuteronômio 13, a partir do verso 1, diz assim, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, vai acontecer tal coisa, e acontecer, de que te houver falado, presta atenção agora, pelo fruto vai conhecer, e disser, vamos após outros deuses,
que não conhecestes, e sirvamo-lo? Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Preste atenção, o que a palavra está dizendo aqui? O sujeito falou, vem cá, você vai ser curado. Aí você foi curado. Glória a Deus, fui curado. Agora é o seguinte, você vai proceder dessa e dessa maneira e tal. Você, peraí, não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia me ensina de outra forma. Ah, mas o cara orou por mim e eu fui curado. Orou pela minha irmã, ela foi curada. Só que o que ele fala a respeito do caráter de Deus não é o caráter de Deus. Mesmo falando em nome de Jesus, ele te apresenta um caráter em Jesus que não é o que a Escritura diz. Em Deuteronômio nós temos a revelação. O Senhor está provando você para saber o que está no seu coração. Você estava atrás do milagre? Ou você está atrás de fazer a minha vontade? Você me ama de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Ou você ama aquele que te beneficiar? Você está comigo porque eu te abençoo? Ou você está comigo porque eu sou Deus? Vamos após outros deuses. Como que é isso ir após outros deuses? Irmão, sabe qual que é o Deus do momento? O Deus do momento não tem estátua para ele. O Deus do momento é a vontade de cada um. Cada um é seu Deus. O que eles estão ensinando por aí? Se você quer fazer, que mal tem? Se você quer, tudo bem. Então o que está acontecendo? O povo prega milagres, prega curas, prega libertação, mas não prega santidade, não prega mudança de vida, não prega, batiza todo mundo que chega, quem quiser pode batizar, está batizado aqui. Eles não têm compromisso com a santidade. Ora, o sacerdote vestiu uma roupa, tinha escrito lá assim, santidade ao Senhor. Só essa expressão é repetida assim 3 vezes na Bíblia. Santo, santo, santo. Quando você fala de Deus, Deus santo, santo, santo. Você já viu escrito Deus é bom, bom, bom? Deus é justo, justo, justo? É misericordioso, misericordioso, misericordioso? Não, mas santo, santo, santo sim. Por quê? Porque Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Se estiverem fazendo milagres para você, mas não estiverem te conduzindo a uma vida de santificação, é falso profeta. Pelo fruto você vai conhecer. A proposta deles é a ganância do mundo, é a cobiça do mundo, assim como qualquer pessoa que não conhece a Deus, mas tem uma espiritualidade qualquer, procura qualquer força espiritual para alcançar o seu propósito. Você acha para que tem um despacho numa encruzilhada? É para a vida da pessoa piorar ou para melhorar? É claro que é para melhorar, a pessoa que põe ali quer melhorar. As oferendas que são feitas nos lugares aí são feitas para quê? Para a vida da pessoa piorar ou melhorar? Para melhorar, eles estão à procura de uma ajuda espiritual. Alguns estão agora, falam, não, isso aí é demônio, então vamos para Jesus. Só que eles servem a Jesus como servem ou serviam aos demônios. Porque eles servem aos demônios para que os demônios façam a vontade deles. E há pessoas que servem a Deus querendo que Deus faça a sua vontade. E esquecem que Deus está sentado num trono, num alto e sublime trono, e que é quando você faz a vontade dEle que a sua vida é abençoada. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o fruto é esse propósito diferente do propósito de Deus para a sua vida. Irmão, sabe aquele negócio de olha, me dá mais 10 minutos aqui. São 9 horas agora, me dá mais 10 minutos. Emoções, como diz o Roberto Carlos. Emoções. Muitas pessoas estão sendo fisgadas pelas emoções e estão confundindo as emoções com o poder de Deus.
Eu não tenho nada contra as emoções, irmãos. Deus fez as emoções. Emoção é uma coisa maravilhosa. Eu me emociono com o Senhor. Eu choro na presença do Senhor. Eu choro pensando nas coisas do Senhor. Eu me emociono. Mas a emoção não atrai a presença de Deus. Irmãos, se eu trouxer aqui um grupo musical que bom aqui na música aqui, e eles fizerem um arranjo musical aqui, ele deixa todo mundo triste, na mesma hora, tchan, joga um tom menor, aquilo bate no seu coração, tipo, tchum. Se ele joga um tom maior, ele e esse oscilar de emoções, você tem ele. Desculpa, irmãos, o Senhor vai julgar todos nós, vai julgar a mim também, todos nós. Você já foi no Mineirão, num dia de jogo, torcendo por um time? Você não fica sem emocionar, não. Se você está na torcida do seu time e aquilo começa a gritar, aquele negócio sobe uma adrenalina. Tanto é que muitas vezes torcidas organizadas saem delirantes dali de dentro e vão até brigar umas com as outras. Por quê? Porque aquele negócio mexe com você, aquilo te impulsiona. Há pessoas que são movidas, impulsionadas por emoções fortes, produzidas por discursos, produzidas por palavras, produzidas por músicas que induzem as suas emoções, mas elas não falam a verdade a respeito de Deus. São palavras que louvam mais o homem do que a Deus. Conduzem você a achar, Deus te ama, Deus está aí, Deus está chorando por você, Deus está te abraçando, Deus está tudo em você, você é demais para Deus, Deus está lá doido por você. E aí você no centro de repente fica bom ser louvado. Você está cantando uma música que parece música de louvor, mas a música está louvando é você. Você que é o cara da música. Isso é perigosíssimo. Nós somos pessoas emocionais, a gente tem emoção. Você não vai passar ileso. Se você se expor a esse tipo de coisa, você vai ser contaminado. Então, irmãos, eu estou falando para você, para mim não tem coisa melhor do que me emocionar na presença do Senhor, chorar na presença do Senhor, buscar o Senhor. Eu me emociono, eu me alegro, eu festejo, eu choro, eu grito também se eu tiver oportunidade. Tudo tem seu lugar. Mas essas coisas não são em si a presença de Deus. E falsos profetas têm levado multidões ao delírio e ao desvio. Usando esses artifícios, eles são roubadores, enganadores, eles fazem comércio de vós, como diz a palavra de Deus. No fim das contas, você tem que pagar pelo show. E ainda vai sair com a vida destruída. Porque eles dizem paz, paz, quando não há paz. Eles não te chamam a arrependimento, eles te chamam a uma vida feliz. Vida feliz, irmão? Vamos para o show aí, para as lives agora, né? Também dá alegria, você acha que não? Dá muita. Só na hora. E tem gente que está vivendo de emoções gospel. Por que até eles não sabem que são falsos? Eles professam conhecê-lo, está aí no verso 21. Senhor, Senhor. E por que eles não sabem? E aí, deixa eu falar com você, profeta de Deus. Se você tem o dom, ou se você é aperfeiçoado pelo dom de alguém, mas tem a missão de pregar a palavra de Deus. Deixa eu te dar fazer um teste aqui para você saber. Quem sabe você não está sendo um falso profeta? Sabe qual que é o problema com o falso profeta? Eles confundem performance com obediência. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, tem até exclamação aqui. Não é Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta gritar ô glória, não. Eu grito ô glória. Amo Jesus. Mas não adianta gritar ô glória, não. Não adianta falar Senhor, Senhor. Não adianta. Por quê? Porque confundir performance. Há pessoas que se apresentam, irmãos,
há pessoas que pregam. E é por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual, discernimento. Orem pelos presbíteros, orem pelo presbitério, pelos pastores, nós que ordenamos ministros ao sagrado ministério. A Bíblia diz: não imponhais a mão precipitadamente sobre ninguém. E isso tanto serve para ordenação quanto para restauração daquele que foi disciplinado. Cuidado para você não impor a mão precipitadamente. Sabe por quê, irmão? Isso eu já falei no presbitério, para que a gente tivesse temor e pudesse orar por isso. Falei: irmãos, vamos ter cuidado, porque se um candidato chega aqui, ele fez uma boa exegese, ele prega bem, sabe Bíblia, todo bonitinho, cheiroso aqui, a gente costuma ordenar ele, hein? Cuidado, hein? E pode ser um lobo vestido de ovelha. Nós precisamos de discernimento da parte de Deus, nós precisamos de graça da parte de Deus para não sair impondo a mão aí, em nome do Senhor, e fazendo bobagem, colocando um lobo aqui para pastorear vocês. E vocês estão vendo aqui a roupinha aqui, ó, de ovelhinha, e o sujeito quer só destruir você. A realidade final aqui, verso 23, eles serão rejeitados. Então, para concluir, Deus tem equipado a sua igreja para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus tem equipado, Deus tem dado liderança, Deus tem dado palavra, Deus tem feito isso por nós. Se você está aproveitando, é outros 500, é outra coisa. Mas meu papel é ser profeta de Deus, é falar para você: cuidado, você está resvalando o pé, vai cair no abismo. Você está achando que você está muito bonitinho? Cuidado, cuidado. É o máximo que eu posso fazer, é ser boca de Deus para dizer a você: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Talvez você está muito perto de ter sua vida destruída, porque você não tem temor de Deus. E nós estamos aqui pregando, mas quem quer ouvir a pregação? Irmão, eu estou cansado de ouvir desculpa. Não posso fazer nada. Qualquer coisa, é que eu trabalhei até mais tarde, não sei o quê, nossa, pastor, minha vida está tão corrida e tal. Eu não respondo nada, irmão. Você nunca vai me ver assim respondendo uma coisa dessa assim. Muito difícil, né? Mas sei lá, de repente o Espírito de Deus me manda dar uma voadora também, eu posso dar. Mas a questão é a sua vida, a questão é você, que vai ser enganado por alguém que parece ter uma autoridade de Deus e vai te conduzir para o fundo do abismo. Por quê? Porque você desprezou o conhecimento, porque você desprezou, estava lá, mas você foi comer pipoca, você foi lá assistir um filme, você estava cansadinho, você não quis, você estava numa conversa boa, você não quis acelerar para poder cumprir a sua obrigação, porque a gente tinha aqui de 8 às 10, salvo quando o pastor faz isso aqui. De 8 às 10. De 8 às 10 tá bom, né, irmãos? Topa? De 8 às 9, já acabou, irmãos. Não sei o que você está fazendo aqui até agora. 1 hora. Eu sei que não é uma coisa ruim de se fazer, né? Mas perdoa aí minhas filhas, né? Que são meninas crentes. Quantas vezes eu falei com elas isso aqui, elas pedindo para estudar na hora do culto. Eu falei com elas assim: 24 horas no dia, 7 dias na semana, na hora da oração, é a hora que vai salvar sua prova amanhã, não é mesmo? E você mora do lado da igreja, só pum pum, mas você quer ficar. Isso não procede de Deus. Faça o que você acha melhor. Já está crescidinha? Pensa isso. Não ficava em casa não, tá, Wesley? Adolescente frequenta culto também, viu? Adolescente, jovem frequenta culto quando quer alguma coisa com Deus. Se não quiser nada com Deus, irmão, não adianta. Você pode plantar bananeira aqui, ó, botar shows. Não. Ou quer
porque o Espírito de Deus está trabalhando ou não quer. Então, vocês que são jovens aí, inclusive, vocês que têm liderança jovem aí, prega o Evangelho para os jovens e para os adolescentes, fala a verdade com eles, se eles querem Jesus ou não querem Jesus, porque se vocês não falarem, vocês não serão boca de Deus, e Deus quer usar vocês. Fala a verdade. Eles não vão para Jesus porque são seus amigos não, viu? Não vão para Jesus porque são seus colegas não. Eles só vão a Jesus se eles tiverem um encontro que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco. Então seja você um profeta de Deus na vida deles. Você vai ficar aí querendo ser amiguinho de todo mundo. Eles vão para o inferno e você ainda vai ser culpado. Não por eles ir para o inferno, mas por não ter sido profeta de Deus. Porque Deus cobra. Se Ele chamou você para falar da palavra de Deus, você não fala, você vai prestar conta disso. Está entendendo? Que você não é responsável por quem está indo para o inferno, mas você é responsável por não ter falado. Estou terminando, irmãos. Quem cai em golpes do conto do vigário, de ir atrás de profecia para lá e para cá, quem cai em conto do vigário, sabe aquele conto do vigário? O cara fala assim, olha, acabei de achar aqui essa caixinha, ela tem um par de alianças aqui dentro, já viu esses golpes? Olha, ela é sua? Não, então, tal, nossa, você me der R$10, eu te dou ela. Aí você fala assim, nossa, R$10? Mas eu vou vender essa aliança aí por uns R$500. Aí você dá R$10 pro cara. Aquele negócio ali não é anel nem de bala. Aí você vai lá na polícia, o cara me roubou. Aí a polícia fala assim com você, mas você queria dar o golpe nele, né? O cara achou uma aliança que valia R$500, você deu o quê? R$30 na aliança? Você também é um salafrário, né? Você queria passar o cara a perna nele, e aí agora você está aqui chorando porque ele passou a perna em você? Quem vai atrás dessas coisas, irmãos, desejo de levar vantagem sem esforço, vantagens espirituais sem esforço. Quando você vê a plaquinha, venha que aqui a coisa é fácil, tem muito poder e pouco dever. Leia o que Jesus falou, que eu preguei na semana passada, as duas estradas. 2 caminhos, um estreito, o caminho de Jesus é estreito. Se está largo o caminho, pode saber que vai dar no inferno. Pode saber que de Deus não é. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não aceite o caminho fácil, não aceite a proposta de céu na terra com Jesus escravo. Jesus é servo, Jesus já veio como servo, irmão, ele está sentado no alto sublime trono. Ele já se fez servo por nossa causa. Agora as pessoas querem sentar no trono e pôr Jesus de servo. Vamos orar? Fica de pé, feche os seus olhos. Pede ao Senhor graça sobre a sua vida, para você não ser enredado. Sabe o que é enredado? Caiu na rede. Para você não ser enrolado, para você não ser presa de pessoas astutas, que no meio da sua astúcia ainda acreditam na sua própria mentira. Eles acreditam na mentira que eles estão pregando, a ponto de se tornarem convincentes. Mas o seu coração ganancioso denuncia que você não caia nas redes. Cuidado, irmão, você que está aí, quando você quer saber um assunto de Deus, você vai lá no YouTube e consulta o oráculo do YouTube. Eu quero saber sobre escatologia. Vai lá, digita escatologia no YouTube e bebe qualquer esgoto que der para você. Inclusive, colocamos essa semana a série lá de Apocalipse. Já está lá no nosso aplicativo. Pode clicar lá, que se você quiser saber, está lá. Preste atenção, a gente não vai dar comida ruim para você aqui não, mas abre os seus olhos, conheça você a Escritura, para que mesmo que for desse púlpito aqui, irmão, jamais você seja enganado. Mesmo se vier um falso profeta aqui, você não seja enganado. Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos pelas advertências da Tua Palavra, agradecemos pela exortação que procede do Senhor, agradecemos pelo poder do Senhor que traz a nós o entendimento de que a Tua Palavra é a verdade. Agradecemos, Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão prontos para cair numa cilada, daqueles que têm sido levados por todo o vento de doutrina. A gente abre a Bíblia, mostra a verdade, chega o outro e fala assim, não é assim não, Deus me revelou, que é de outro jeito. Não precisa pensar nisso não, Deus já está levantando uma outra coisa para você aqui.
e tem desviado pessoas do teu caminho, Senhor. Malditos, malditos. Para eles está reservado o inferno. Mas, Senhor, os escolhidos, a tua palavra diz que os escolhidos podem ser enganados. Tem misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós, para nós não sermos enganados, para não sermos levados como meninos para qualquer lugar, por qualquer vento de doutrina, por qualquer emocionalismo, por qualquer coisa, Senhor Deus, antes que nossa vida seja firmada na Tua Palavra, Senhor. Nós cremos na suficiência da Tua Escritura, da Tua Palavra. Não precisamos, Pai, de outras revelações. A revelação da Tua Palavra é suficiente. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e sobre nós opere essa graça do Senhor. Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, a todos nós em nome de Jesus.